E aí, internauta, tudo bem? Sou Cândido, editor do Portal Tempo. Estou aqui ao lado de Tiago Pereira, E aí, repórter do Candinho? Magazine. A gente vai conversar aqui um pouco sobre os 20 anos da morte de Renato Russo. E a nossa proposta aqui é já colocar todo mundo para ajudar a gente a fazer uma playlist. Uma playlist de tributo, né? De tributo ao Renato, né? Então, convidando todo mundo aí a ajudar a gente aqui no Facebook a fazer esse playlist. O Thiago conhece tudo aí, ele vai ajudar a gente começando aqui no comecinho, né? Já falando algumas músicas que para ele acredita que não pode faltar. E aí é só vocês entrarem aí no portal e vocês vão vendo a playlist se construindo em tempo real dentro do Spotify. Começando, qual primeira música assim, do Renato que você acha que não pode faltar de jeito nenhum na playlist? Por quê? Por ordem. Eu acho que tanto por ordem de importância quanto pela questão cronológica, seguramente será, né? Será? A música que está presente no primeiro disco Então, já da vou Legião colocar Urbana, aqui, né? Será. Pode lacrar aí, Candinho. É a música que teve presente, se eu não me engano, foi a única música da Legião que teve presente em todos os shows da banda. Né? Será, acho que não deixou de ser tocado em um show da Legião Urbana. Primeiro, assim, por se tratar do primeiro hit, é a banda que consagrou nacionalmente a Legião Urbana, né? A música está presente no primeiro disco da Legião Urbana, de 1985. É o primeiro single desse disco. É a música que, né, nos bastidores, assim, tornou a percepção do Renato, da figura do Renato e da própria Legião Urbana como algo especial, né? Foi essa música que capturou a atenção do produtor do produtor do primeiro disco da Legião, Zé Emílio Rondô, que é até jornalista e tal, um grande jornalista de música. Acho que ele sabiamente percebeu que estava diante de um artista muito diferente, assim, né? É uma canção de uma estrutura que lembra um pouco uma coisa punk rock, só que é mais elaborada que isso, né? Tem um instrumento chamado Glonk XPL, que é tipo um piano, né? Tocado, não exatamente um piano, mas um instrumento de tecla percussivo, né? Que dá um som que lembra um pouco um sininho. Quem escutar a música, né? Tá aí na playlist já, vai poder reconhecer esse sininho. E é uma música que tem todas as características, eu acho, de um clássico da Legião Urbana, né? Uma música épica, né? Ela tem um contorno assim muito épico, um refrão facilmente memorizável, o que a coloca no panteão de grandes canções da música pop brasileira. E é um tema que é muito comum assim tanto à Legião Urbana, tanto ao Renato Russo, quanto na relação deles com o público e em como o público reconhece a Legião Urbana, né? Que é um tema, vamos dizer assim, de empoderamento, de dúvida, mas ao mesmo tempo de possibilidade, de força. Será que vamos conseguir vencer? Enfim, né? Talvez seja, seguramente, acho que se fizermos uma cronologia de importância e uma cronologia histórica do Cancioneiro da Legião Urbana, Será é uma música fundamental, assim. É a carteirinha de número 01 do clube, sabe? De grandes canções da Legião Urbana. Aqui já tem uma primeira participação do Osmar Paiva. Olá, e Osmar. E ele fala, Sereníssima é a melhor. Sereníssima. O que você acha? Eu acho isso muito legal, assim. Primeiro porque... Vou colocar aqui também, né? Coloca aí, Sereníssima, Legião Urbana, 5, disco de 91. Particularmente, parabéns pelo bom gosto, Osmar. É meu disco favorito da Legião. É um dos discos favoritos, se não me engano, era o disco favorito da Legião Urbana, né, é o favorito do Renato Russo. É curioso pensar, isso é muito legal, assim, né? A Legião Urbana é um tipo de banda. Quer dizer, para o ouvinte comum de música pop, a gente tem aquela coisa da busca pelos hits, né? Então a pessoa fala de Legião Urbana, ela vai lembrar de Será, por exemplo, que foi a primeira música que eu citei aqui. Sereníssima é uma canção que não foi um single, é uma canção que está no lado B do disco 5 da Legião Urbana, o disco 5 que talvez seja o disco mais lado B da Legião Urbana, um disco pouco popular. Curiosamente, é um disco que tem uma afeição muito grande
para os fãs mais, né, os hard die fãs de Legião Urbana, né? Demorei até a achar aqui. É uma música mais lá do B, assim. E eu acho uma música incrível, especialmente a letra dela, assim. Musicalmente é um rock mais básico, mas a letra dela é muito reveladora daquele momento do Renato, e é revelador, esse é um disco, 5, que é um disco muito pesado, né? Então um trecho de Sereníssima fala, já tentei de tudo, de heroína a Jesus, porque era exatamente esse o lugar que o Renato Russo estava. É o primeiro disco da Legião gravado com o Renato sabendo da condição dele de soro positivo, né? E é um disco que é muito curioso, é um disco que marca muito, ou então o último grande período de choque político brasileiro a nível nacional, que é a Era Collor, né? É um disco que fala muito da decepção do povo em geral com aquele período da política nacional, assim, né? E em geral, é um disco de crise, é um disco em que as canções são longuíssimas, é um disco que o Renato Russo expõe muito a questão das drogas, né? Do problema dele com as drogas, né? Não é à toa que ele fala, já tentei de tudo, de heroína a Jesus, em Sereníssima. É um disco que é o disco de O Mundo Anda Complicado, que já, no título já diz tudo, é o disco de Vento no Litoral. Assim, eu acho que mais canções desse disco devem pintar por aí, nessa playlist e nessa conexão aí com, né, no Facebook com os fãs. O Helder Alves está fazendo uma pergunta aqui. O que você acha que levou ele à morte tão precoce? Ô, Helder, a gente está fazendo aqui uma playlist, né? Aproveita e sugere. Vamos sugerir aqui uma canção dele. É mais um tributo mesmo, a gente não tem muita... ainda mais uma pergunta como essa, exatamente. Né? Eu acho que tem a ver com o estilo de vida, né? Enfim. E depois da Sereníssima aí que você falou, acho que está bem explicado, assim, o momento, já sabendo. E você tem alguma outra música que você queria colocar aqui na playlist aqui, que você acha? Você colocou Será? O nosso leitor aqui enviou Sereníssima. Então, eu vou na linha do leitor, né? Eu vou pegar uma música também um pouco mais lá do B da Legião. Tem uma música que eu adoro, que é do disco Quatro Estações, né? Apesar, esse talvez seja o disco de maior sucesso da Legião Urbana, né? É um disco, se não me engano, tem 11 canções, 9 dessas canções foram de alguma forma hit singles, né? Ou é um disco, é o que a gente chama de, é quase que o disco pop perfeito, assim, né? Mas tem uma canção que eu gosto, eu adoro esse disco, né? Eu gosto muito da Legião Urbana, até o 5 eu acho uma discografia muito impecável, assim, né? Mas do Quatro Estações tem Eu Era um Lobisomem Juvenil, que é uma canção que é uma esquisitíssima dentro daquele contexto do Quatro Estações, que é um disco pop, que muitas vezes é um disco muito solar, né? De grandes refrões, né? De músicas bem pegajosas, bem colantes, assim. E essa música é uma música muito... É um bicho estranho dentro do repertório do Quatro Estações, né? Uma música de uma métrica esquisita, mas ao mesmo tempo tem uns toques meio orientais nela, né? E uma letra absolutamente intrincada, sem muita lógica, e uma melodia absolutamente fantástica. Ou seja, ela preenche vários requisitos, eu acho que vários méritos que o Renato Russo, como cantor e compositor, tinha, assim. E tem esse lugar meio estranho no disco Quatro Estações, né? Eu acho que isso chama atenção nela. Legal. O Osmar está participando mais aqui, ó. Ele falou, Índios é muito significativa para o nosso país. Você acha que... Índios é uma das também grandes... é uma que não pode faltar, né? Índios é um clássico, né? Índios é uma das maiores obras-primas, assim, do Renato Russo e da Legião Urbana. Eu acho que a gente tem uma série de grandes canções, como todas as grandes bandas, né? Toda grande banda. Mas dentro desse contexto, você tem as obras-primas, né? Você poderia fazer um ranking, uma classificação de obras-primas. Índios seguramente é uma das maiores obras-primas do Renato Russo. É uma música impecável, eu acho assim, impecável. E ela preenche vários requisitos da genialidade, né, do Renato Russo, da Legião Urbana, mas especialmente do Renato Russo como compositor. É uma interpretação vocal dele, das melhores da carreira dele, né? É uma música que nasce aos 45 do segundo tempo no estúdio, é a música que fecha o disco 2 da Legião Urbana. Para muitos, o clássico, o grande clássico, né? O disco de ruptura da Legião. É impressionante como é que Índios fecha muito bem esse disco, como é que Índios é uma música de fechamento, assim, né? Uma closing song, é uma música perfeita para fechar um disco.
é uma das letras mais impressionantes do Renato Russo. É uma música que não tem refrão. É uma música que tem uma cadência única, é um loopzinho, né, que a gente chama, né? Você tem uma pequena estrutura musical que ela vai se repetindo, repetindo, e ele vai cantando em cima e varia a melodia aqui e ali. Nos deram espelhos e vimos o mundo doente, tentei chorar, mas não consegui. Eu acho que o Osmar tá pensando um pouco disso, né? Um pouco nesse espelho, a música como espelho de uma sociedade que passa por um momento muito complicado ultimamente. O Júlio César Alves mandou aqui uma outra do disco 2, que é o Andréa Doria. Ah, o pessoal tá com bom gosto e tá pegando pérolas, né? É outra das minhas músicas pessoais e favoritas da Legião Urbana. Vou colocar aqui então também. Andréa Doria, do disco 2. Andréa Doria, na verdade, é o nome de um navio. Né? Essas metáforas, essas analogias tão caras ao Renato Russo, assim, né? Andréa Doria, na verdade, é o nome do navio, então é um navio que acho que naufragou. E é uma música que diz muito do naufrágio de relações, de uma relação, né? E que tem algumas das imagens mais bonitas, eu acho, da história, né? Da lírica do Renato Russo, né? Quero ter alguém com quem conversar, que não use o que eu fale com ele contra mim. Tem muito a ver com essa pessoalidade, com essa relação. É aquela história, a Legião Urbana e o Renato Russo, diz a lenda, o filme retratou isso, algumas biografias retratam isso, que o Renato Russo tinha uma certa... O campo de pesquisa dele, muitas vezes ele gravava as conversas que ele tinha no quarto com os amigos, né, na adolescência dele. E, supostamente, essas conversas gravadas viravam tema, viravam objeto de estudo dele para construir canções. É sintomático que a Legião Urbana tenha sido, talvez disputando, não é exatamente uma disputa, mas talvez junto com os Engenheiros do Havaí, nos anos 80, essa banda para se escutar no quarto, né, é um som extremamente pessoalizado, sozinho, né, tem algo de melancólico, mas eu acho que mais do que melancólico tem uma pegada que ela é muito pessoal mesmo, né. O Renato era esse cara que falava as coisas que as pessoas querem escutar. Andréa Doria fala muito disso, assim, né, e tem essa frase que eu acho que é uma frase chave da canção e dessa lógica da Legião Urbana, né? Que é ter alguém com quem conversar. Esse alguém seria o Renato Russo, seria a Legião Urbana, que não vai jogar contra mim as coisas que eu tô falando, né? Uma relação de confiança, eu acho muito habilidosa e muito poética, que ele faz essa ponte entre o ouvinte e o músico. Tiago, saindo um pouquinho do Renato Russo, Legião Urbana, entrando um pouco o Renato Russo na carreira solo dele lá e tudo, e aí a gente falando... de ouvir sozinho, então acaba que eu lembro muito da minha adolescência quando estourou aquele disco em italiano dele. Você tem alguma... Acha que ali tem alguma música que merece estar na playlist, ou você é mais puritano, é Legião Urbana mesmo e tal? Não, eu particularmente até gosto, assim, eu gosto em alguns momentos do primeiro disco solo dele, do Stonewall, né? The Stonewall Concert, enfim. Não sei se a gente vai falar dele, alguém vai citar alguma música. Não, o disco italiano, ele tem um hit solo, que é o Strani Amore, né? Eu acho que Eu vou colocar só pro pessoal lembrar aí. É legal, né? Porque é um clipe que tocou muito na MTV. Nossa, tocava demais. Tocava demais, né? E, assim, eu particularmente não gosto tanto do disco italiano. Eu acho muito interessante e... É curioso, porque, né, na edição de hoje do jornal, tem uma matéria que eu fiz falando dos 20 anos do Renato Russo, e eu conversei com o Jerry Adriani, que eles sempre tiveram uma comparação muito grande por causa do timbre vocal e tal. E é engraçado que o Jerry falou, me contou, né, que na época da gravação do disco italiano do Renato, ele também estava com essa proposta de gravar um disco, e ele, de certa forma, admirou muito as escolhas do Renato Russo de repertório pro Equilíbrio Distante, que é o disco solo dele. Porque é um disco bem pop brega, na verdade. Não é que o Renato Russo foi nos estándares da canção italiana, ele foi na Laura Pausini, que seria uma equivalente na época de pegar, sei lá, de um italiano vir no Brasil buscar repertório e, sei lá, não, eu vou escolher essa da Angélica, né? Eu vou cantar uma música da Xuxa. A proximidade era um pouco essa, assim. Eu acho interessante a ousadia, não vou negar, eu acho bem interessante até, né? A coisa do kit mesmo, do camp, né? Do brega. E esse disco fica muito marcado pra mim, muito clipe.
dessa canção, que é o Estranho Amore, né? Que era o Renato cheio de homens lá e tal, né? Uma coisa meio artística e homoerótica, assim. Que era, eu acho que em qualquer contexto é muito legal, né? Esse avanço, essa provocação, especialmente naquela época a MTV era um veículo que falava com a juventude e tal. Então eu achava, tinha esse lugar, assim, né? Mas eu acho que não é comparável a nada que gravado pela Legião Urbana. O Osmar Paiva lembrou uma música aqui, vou colocar aí também, que é Perfeição, mas eu queria entrar em outro ponto, né? Uma banda argentina que eu gosto muito, e gostava muito na adolescência mesmo, que é Ataque 77, eles têm uma referência muito forte da Legião Urbana e principalmente do Renato Russo, né? Eles têm uma música, eles gravaram Perfeição, né? Gravaram Fábrica também. Eu não sabia de Fábrica, não. Mostra um pouco que eles saíram um pouquinho da fronteira, assim, do Brasil, né? Total, assim, na verdade, tem uma coisa aproveitando e citando uma outra música, Há Tempos, né? A música de abertura do Quatro Estações, outra para playlist básica, né, para essa playlist Legião Urbana, que eu acho que é outra canção fundamental. O Renato uma vez falou aí sobre Há Tempos, que ele compôs Há Tempos, ele escreveu a letra de Há Tempos, no sentido de que é uma letra que poderia ser entendida por alguém no ano 2020 ou por alguém em Vila Rica, né? Ou seja, para ele era muito, muito, muito importante essa questão da temporalidade, né? Canções atemporais, letras atemporais. Não é à toa que a Legião Urbana até hoje soa atual. Você pensa em que país é este? Você pensa na própria Perfeição, né? Perfeição, junto com que país é este? Talvez Perfeição seja a canção política, ou política não no sentido panfletário, né? Não no sentido engajado, no sentido de engajamento político, não no sentido panfletário. Talvez seja uma das canções mais fortes nesse setor assim, da Legião Urbana. E justamente por essa temporalidade e por essa canção em especial ter uma pegada muito rock, né? É um rock mais contemporâneo, mas da época, né, de 94, a partir de um sample de bateria que eles construíram na música. E no refrão a canção vira uma espécie de samba-canção, mas na sua estrutura ela é toda bem roqueira, assim, né? Eu acho que é por aí que a gente entende essa atração. No caso, o Ataque 77, que é uma banda de punk 77 mesmo, né? né? Eu entrevistei o Ataque 77 numa vinda deles aqui em BH, 2002. na obra. Há muito tempo atrás. Muito legal, aliás, me lembrou, né? Mas não, tanto o Ataque 77 como diversas outras bandas, especialmente no Uruguai, né? A gente tem muitos devotos de Legião Urbana na América Latina. Eu acho que o som ajuda também, né? Eu coloquei aqui o Fábrica, pessoal. Sim. O pessoal conhecia aí do Ataque 77 também, Ataque 77. E coloquei o Perfeição também. Eu esqueci de colocar a outra que você falou. Eu falei de Há Tempos. Há Tempos. Que é a música de abertura do Quatro Estações. Fábrica é outra musicaça da Legião Urbana, assim. E outra música com teor bem político, né? Mas é sempre do lado. A coisa que eu acho legal da visada política da Legião Urbana é que ela sempre retrata uma entrada, uma visão humanística, assim, né? É sempre o lado do homem e tal, da ética, da moral, né? E Fábrica tem uma coisa muito legal que durante muito. É uma música de abertura de vários shows da Legião Urbana, né? A música porque é uma música que tem uma introdução de guitarra épica, né? Bem. Num tom bem de surpresa, né, de expectativa, e ela ficou eternizada por abrir o disco ao vivo Música para Acampamentos. É a primeira música do Música para Acampamentos, que é uma espécie de... É um descasso, aliás, né, mas não é um disco de inéditas, é uma espécie de coletânea com música ao vivo de diversos lugares, assim. E Fábrica abre esse disco. Então, para quem gosta de Legião Urbana, essa música tem sempre... Acho que está muito ligada à abertura do Música de Acampamento, à expectativa do público e tal. Agora o pessoal tá mandando só as famosonas aqui agora. Os clássicos. Os clássicos. Pais e Filhos, Faroeste Caboclo. Aí eu vou fazer uma lista rápida, assim, porque é muita música muito clássica, né? Pais e Filhos, Faroeste Caboclo e Ainda é Cedo. Dá para colocar essas três músicas no mesmo pacote, assim? Dá. Num pacote chamado Grandes Hits da Legião Urbana, né? Junto com Será, daqui a pouco acho que aparecerão outras, né?
Mas dá demais, assim, né? E são 3 canções que eu acho que são hits e são clássicos da Legião por questões absolutamente diversas, né? Cronologicamente, a gente tem primeiro Ainda é Cedo, que está presente no Legião Urbana, de 85, né? No primeiro disco da Legião, que é uma canção, assim, que já de cara já entrega uma espécie de jogo poético, né? Ou um atalho de comunicação que é muito usado, que foi muito usado posteriormente pelo Renato, que é essa coisa de contar a historinha, né? Uma menina me ensinou tudo aquilo que eu sei, era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei. Quem nunca, né? Hashtag quem nunca, né? O pessoal do Facebook aí, né? Então, assim, você tem uma coisa de representar uma situação que é absolutamente ordinária, cotidiana, que é uma relação, muitas vezes uma relação que é meio abusiva, que é meio difícil. Numa canção pop, isso encontra uma vinculação, um reconhecimento que é meio que imediato E aí do ouvinte, né? na historinha eu tô colocando o Eduardo e Mônica aqui também na playlist, né? Mas o Eduardo e Mônica, aí tem uma coisa que eu acho legal, que é, enquanto Ainda é Cedo, por exemplo, você tem a coisa da personalidade da primeira pessoa, né? Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei, sou eu falando. O Eduardo e Mônica é um filminho, né? É a lógica da canção filminho, assim, né? É tipo você contar uma historinha dentro de uma cancioneta folk, bonitinha, típica de comercial de celular. Né? Né? Então, né? É um filminho muito bem estruturado. É uma cançãozinha bonita e tal, não é das minhas favoritas, né? Mas eu entendo o potencial, a força pop dela. Ao contrário da grande história, do grande épico da Legião Urbana, que é Faroeste Caboclo, né? O Dado, né, o guitarrista da banda, uma vez falou que aquilo ali é Shakespeare sintetizado, né? E pop. Primeiro que é impressionante, assim, a força da música. São mais de 9 minutos, centenas de versos. Nunca na música, na história da música brasileira, uma canção dessa chegou ao rádio. E com a força que chegou, né? Se não me engano, o Faroeste Caboclo tá no Que País é Este, disco lançado em 87. Se não me engano, foi a canção mais tocada no Brasil em 87. É aquela canção que possivelmente... A gente era muito novo, né, Candinho? Vamos revelar um pouco da idade. A gente era novo. Mas, assim, os nossos pais, eles ligavam o rádio, ou as pessoas, os jovens e adultos dos anos 80, eles ligavam o rádio numa estação Faroeste Caboclo. Mudava a estação Faroeste Caboclo. E é inacreditável pensar que um épico, uma canção tão longa, que beira os 10 minutos, né, de duração, tem esse alcance popular. E eu acho uma canção meio fantástica, assim, né? Por mais que ela se consagrou no imaginário popular como aquela canção chata da rodinha de violão, putz, né? Lá vem alguém tocando, pegou o violão, já vem o Faroeste Caboclo. Mas eu acho que ela ainda consegue superar o desgaste do tempo. É uma melodia inacreditável, né? Tipo, de arrepiar. E ela tem verdadeiras, nessa junção, né, da história com a melodia, ela tem verdadeiras pérolas, assim, eu acho, dentro dela. O Thiago Ferreira colocou outra aqui, trazer para discussão. Monte Castelo. Thiago Ferreira é quase meu homônimo, né? Quase. De Thiago Pereira para Thiago Ferreira. Sobraram R's e faltaram P's. Faltaram P's. Monte Castelo... do Quatro Estações, né, 89, é o hit da Legião Urbana em casamentos, né? Quem nunca foi em algum casamento pós-89 e cuja música, né, de abertura, a música de entrada, a música da cerimônia, era Monte Castelo, né? Por uma questão que ela é meio completamente entendível, na verdade, né? É a música que fala do amor. Né? É a música que fala da pureza do amor, é só o amor, é só o amor. Camões, né? Renato Russo musicou, na verdade, um soneto de Camões. E, quer dizer, colocou cordas, né? Um quarteto de, se não me engano, um quarteto de cordas. Cara, é a música de casamento. Eu acho um trabalho belíssimo. Mostra um lado da Legião Urbana que eu ainda acho muito pouco visível ou muito pouco divulgado e que eu acho que é louvável, que é apresentar através de uma canção como Monte Castelo, um autor como Camões. Né? Legal. A Luciara Oliveira, ela apresentou
a dica dela de O Descobrimento do Brasil. É o disco, né? É o disco, né? O disco. É uma canção, se não me engano, instrumental, tem, né? Mas do disco homônimo. Se eu não me engano, tem a canção, O Descobrimento do Brasil. Vamos ver aqui, se eu não me engano. Eu ganhei esse disco quando era moleque, cara. Esse disco é de 94. Então eu tinha 12... Tem música, sim. Tem uma música que chama... É uma música instrumental, se eu não me engano. Se eu não me engano, essa música da trilha sonora foi produzida para ser a trilha sonora de uma peça de teatro de um grupo de Brasília. Agora, eu imagino que ela esteja se referindo ao disco, né? Talvez é o último disco da Legião Urbana. Mentira, é o penúltimo disco da Legião Urbana com o Renato vivo, né? Eu não sei se eu tô certo. Agora me falha a memória, eu não sei se é a Tempestade... Vamos ver se o Spotify nos ajuda aqui. Eu não tô me lembrado se a Tempestade é um disco póstumo. Eu acho que sim. Mas é um disco que eu acho que... Né, é o disco depois do 5 da Legião Urbana. É onde eu particularmente... possivelmente Tempestade é póstumo, que é de 96. Pois é. É porque eu sei que tem uma relação muito próxima, assim, né? O Tempestade é um disco de despedida mesmo. Mas ao Descobrimento do Brasil. É um disco que a Legião Urbana, depois do 5, redescobre a música pop, né? A canção pop. É um disco cheio de grandes canções pop, assim. Grandes talvez esteja exagerando, né, nessa quantidade. Mas que tem bons momentos, que tem... É o disco que traz perfeição. O Thiago Ferreira puxou nossa orelha aqui, falando que Descobrindo o Brasil tem letra sim. Foi mal. Não, então, desculpa aí, Thiago. Então foi... Tem alguma outra canção do Descobrindo desse disco que é instrumental. Se não me engano, eu Passei da Boa Vista. E ele falou que Tempestade, Renato estava vivo. Então é isso. Ele foi lançado... Então ele foi lançado pouco antes do Renato morrer. Então eu acho que é isso, assim, né? Bons puxões de orelha. O Descobrimento do Brasil talvez seja o disco MTV da Legião Urbana. Né? O Clipe de Perfeição tocava demais da conta, né? E talvez o disco MTV e o último disco, né? O único disco da Legião Urbana que teve esse acesso. Depois teve o acústico e tal, né? Mas teve o acesso a essa geração MTV. Apresentou muita gente. A Juliana Lorenzato, ela indica que Meninos e Meninas. Essa música é atualíssima, né? Não é? Essa música é atualíssima. Essa música é uma música que apareceu muito nos cartazes recentemente, né, em alguns dos protestos né, que correram no Brasil ultimamente. E essa música é um hino, essa música primeiro que é da coragem, né, é uma saída do armário. Né? É quando o Renato, não pela primeira vez, mas talvez de forma mais direta, ele expõe uma bissexualidade, né, ou interesse pelo sexo masculino em uma canção, de uma forma muito... É isso, ele saindo do armário musicalmente, e seguramente é uma música excelente, acho que é uma música uma grande música pop, foi trilha de novela, e tem essa mensagem que é absolutamente... Quando o pop é direto e genial. Né? Não tem muito o que você falar. Eu gosto de meninas e meninas, ponto. Vai ver que é assim mesmo e vai ser assim pra frente. Eu acho uma saída do armário e acho um statement, uma declaração pessoal, política e musical muito legal. Assim. Para terminar, a gente fez isso aqui, a nossa playlist tem 17 músicas, sabe? Vamos terminar com 20, falar 3. Vamos sim. 3 músicas que não tá aqui. Eu vou até repetir aqui a playlist. Vocês podem conferir a playlist no Portal Tempo. Lá tem a lista todinha do nosso Spotify lá. Ó, a gente escolheu com a ajuda de vocês aí. O Será, Sereníssima, Eu Era um Lobisomem Juvenil, Índios, Andréia Dória, Estranho Amore, que eu fiz colocar aí para vocês verem. Perfeição. Eu coloquei Fábrica de uma banda que fez cover deles, que é o Ataque 77 da Argentina. Há Tempos, Pais e Filhos, Tempo Perdido, Ainda é Cedo, Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica, Monte Castelo, O Descobrimento do Brasil e Meninos e Meninas. Uma boa lista. Faltam mais 3, é isso? Então, eu acrescentaria aí, não sei como é que tá lá no Facebook, se o pessoal tá dando mais sugestões.
Tá todo mundo, as sugestões que deram todas eu falei aqui. Já entraram? Já entraram. Ué. Em Giz. Ah, Giz, pois é, Osmar legal. Paiva falou Giz. Legal, é. Giz Giz era a música favorita do Renato Russo na Legião Urbana. Ele falava, pra ele era uma música redondinha, perfeitinha, a canção pop meio perfeita, assim, né? Meio irretocável. No sentido pop, de ter um refrão, de ter uma melodia muito, né? Muito pegajosa. Eu acho isso muito legal, assim. Eu acho... É um dos pontos altos dos pontos altos do descobrimento do Brasil, do disco. É uma música que foi um hit de rádio, um dos últimos hits de rádio da Legião Urbana. E remete a uma coisa meio bucólica, meio idílica, né? Até pelo próprio Renato, que ele fala que é uma música que remete à infância dele. O Renato ele passou parte da infância na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Então tem a ver com brincar na rua. É uma canção ótima para as crianças, assim. Falando, né? Amanhã é Dia das Crianças. Então é uma canção que tem um tema lúdico, infantil, que eu acho que tem uma vinculação muito legal com criança, né? É uma boa escolha, assim, do Osmar. Temos duas, falta duas. Então vamos lá. Tem mais? Alguém já falou aí, não? Falou, Quando o Sol Bater. Quando o sol bater na janela do seu quarto. Então, mais uma canção do disco Quatro Estações, né? Talvez seja esse disco seja recordista, né? De citações. Não é à toa, né? Porque é um disco que prioriza canções como Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto. Um disco muito solar, né? Esse é o momento, né? É quase o meta-disco, assim, né? É a canção solar de um disco muito solar, muito pra cima, né? É nesse disco, e a partir de canções como essas, que vem um pouco aquela expressão religião urbana, rock apostólico, né? É quando a Legião tem uma pegada muito épica, muito... as canções são muito cantáveis, são canções para se cantar em estádio, né? Em massa, né? E Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, eu acho... É uma canção que é muito esperançosa, né? Esse sol do título, ele meio que ilumina toda a estrutura da música. É uma canção pop linda, né? Basicamente voz e violão. Não basicamente voz e violão, mas levada no violão. E extremamente esperançosa, extremamente positiva, né? O que leva, né? O que leva... há um vínculo popular muito grande, né? As pessoas gostam de escutar isso, assim, esse tipo de música, né? Essa ideia, encerra então aqui com o Thiago Ferreira, que puxou na nossa orelha. E muito bem, valeu, obrigadão. Valeu, Xará. Ele lembrou do Vento no Litoral. Pois é o contrário. Vento no Litoral é exatamente o oposto climático de Quando o Sol Bater. Aí, genial fechar, né? Dessa forma, né? As duas últimas foram Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto. E a última é Vento no Litoral. Vento no Litoral é exatamente o oposto de Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, né? É uma das canções mais tristes, não da Legião Urbana, mas acho que de todos os tempos. É uma canção que tem uma melancolia que é inacreditável, que é difícil de mensurar. Portanto, uma das canções mais amadas do repertório da Legião Urbana. A Legião Urbana é uma banda que foi muito... ela é muito procurada por esse lado, né? É aquela coisa do artista da música cantando exatamente o que o público quer escutar, o sentimento que o público quer escutar, né? E Vento no Litoral é um monumento nesse sentido. É uma canção, é engraçado que ela passa pelo cineminha, né? É uma canção que ela é muito imagética, e tem alguns dos versos. Tem um verso que eu acho que é uma coisa assim do Renato Russo, para falar que é uma síntese do desamor ou do amor que não vai embora, né? Que é aonde está você agora, além de aqui, dentro de mim. É uma das obras-primas da Legião, assim, sem sombra de dúvida, né? É uma das canções de desamor, de desilusão mais bonitas já feitas, na minha opinião. E não é à toa que ela tem um crédito, ela tem as pessoas têm tanta paixão por essa música, porque é uma música que diz muito de uma situação, de um acontecimento que muitos já viveram
e que muitos, infelizmente, vão viver ainda. Ô, Thiago, eu acho que a proposta foi feita, né? Ué, 20 20 anos, 20 anos, 20 canções, tá né? bom. E eu acho ficou uma playlist coerente, assim, uma playlist legal. Não ficou aquela coisa só dos hits, né? Não, ficou legal. Ficou legal, assim. Ó, a gente agradece bastante todo mundo que ajudou a gente aqui no Facebook. A playlist vai ficar disponível lá no portal Tempo, www.tempo.com.br. E é isso, valeu demais. Valeu demais, Candinho. Valeu todo mundo Valeu. no Facebook. Valeu, um abraço e continue com a gente aí. Um abraço. Valeu.